vê, nesse caso, vai? Isso. Nesse caso, vocês veem, por exemplo, a reconstituição dos últimos 420 mil anos, que mostra claramente que aconteceram períodos no passado e que foram 6 a 10 graus mais quentes do que é hoje. Quer dizer, aqui nós estamos aqui no presente. O laser também não funciona. Nós estamos aqui no presente e os 3 últimos interglaciais, 130, 240 mil anos e 340 mil anos atrás, de acordo com esse estudo publicado na Nature em 2009, foram 6 a 10 graus mais quentes do que hoje. Nos últimos 10 mil anos que toda a nossa civilização que nós conhecemos está aí, nós tivemos pelo menos 4 períodos mais quentes do que hoje. Basta dizer, por exemplo, o período medieval quente, entre 800 e 1200 depois de Cristo. Os vikings saíram e eles praticaram agricultura no sul da Groenlândia. A Groenlândia, a palavra diz terra verde. Na realidade, hoje é um bloco de gelo. Então, há cerca de 1000 anos atrás, os vikings conseguiram praticar agricultura na Groenlândia, e o resultado é que então nós temos períodos de maior aquecimento durante esses últimos 10 anos, mais aquecido do que está hoje. Nos últimos 130 anos, nós temos dados de termômetros que mostram, por exemplo, o grande salto que ocorreu na temperatura do Ártico entre 1920 e 1940. E isso não pode ser explicado pelo CO2, porque na época o homem praticamente não lançava CO2 na atmosfera. Aliás, logo depois da guerra, até na Segunda Guerra Mundial, o homem lançava 6% do carbono que lança hoje. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu foi uma aceleração da industrialização, maior emissão, e na realidade o que houve foi um decréscimo na temperatura, embora o carbono tivesse crescendo. E até hoje o Ártico não recuperou as temperaturas que tinha na década de 30 e 40. E não precisa ir muito longe. Está aqui as temperaturas do aeroporto de Assunção, no Paraguai, que mostram que as temperaturas mais elevadas ocorreram na década de 40 e de lá para cá esfriou. Portanto, não posso dizer que está havendo um aquecimento global e não tenho condições de afirmar que haverá um aquecimento global, mesmo porque os satélites mostram que nos últimos 10 anos nós temos tido um resfriamento global, e se eu tirar esse El Niño de 97 e 98, a tendência da série é de um resfriamento nos últimos 30 anos. O CO2 não controla o clima global, e o CO2 emitido pelo homem é ínfimo comparado com os outros fluxos. Vejam, os fluxos naturais somam 200 bilhões dos oceanos, dos solos e da vegetação. Qual a incerteza que nós temos disso? 40 bilhões de toneladas por ano. Quanto o homem coloca? 6 bilhões. 3% dos fluxos naturais. Se a incerteza é 20%, nós aprendemos em engenharia que se eu não conheço exatamente o valor desse segundo número, eu não nem discuto o primeiro. Portanto, é ridículo estarmos nos preocupando com as emissões humanas, porque elas representam apenas 3% das emissões, enquanto as incertezas são 20%. E o metano, atribuído à agricultura agropecuária, também é uma grande mentira. Está estável nos últimos 20 anos. E ele provavelmente vinha do mau aproveitamento na perfuração dos poços de petróleo com os flares e também no transporte de gasodutos, liberando alcanos, ou seja, propano, butano, pentano, que depois decai para metano. Como isso, quando a energia começou a ficar cara, começaram a aproveitar melhor e a fonte de metano acabou. Portanto, pecuária, o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças, e os ruminantes crescem na taxa de 17 milhões de cabeças por ano, não é responsável. Os arrozais do Rio Grande do Sul também não são responsáveis. E até hoje estamos procurando o metano, que se tornou estável. Aquecimento global. O efeito estufa, que é o grande astro
do IPCC nunca foi provado cientificamente. Nem sequer nos livros de física ele existe. Eu posso provar para vocês que o efeito estufa, da maneira como está descrito, ele fere as leis da termodinâmica e, portanto, ele não existe. Em outras palavras, sob o ponto de vista de temperatura da superfície, se eu tirar todo o carbono, todo o gás carbônico, ela continua exatamente a mesma. Portanto, o carbono, o gás carbônico, ele não controla o clima global. E aí, propostas como de Kyoto, de reduzir 5,2%. Que são 5,2% das emissões? 0,3 bilhões contra 200 bilhões de emissões naturais? Isso é absolutamente ridículo. Quando vão a Copenhague, vão a Cancún e agora na África do Sul, estão gastando o nosso dinheiro inutilmente. Reduzir as emissões não vai adiantar nada em termos climáticos, porque o gás carbônico não controla o clima global. O meu currículo foi lindo, curto, mas eu só estou nisso há 42 anos. E eu sei o que eu estou falando. Então, de onde surgiu essa história? Em 1973, o petróleo teve um choque, quer dizer, subiu de preço. Naquela época, dizia-se que nós consumimos 60% do petróleo já existente. Aí houve uma potencial crise energética e os países desenvolvidos ficaram com medo que faltasse energia para eles. O resultado foi que lançaram essa farsa do aquecimento global produzido pelo CO2. Mas não há que se preocupar, porque há uma teoria, além das reservas que foram encontradas, há uma teoria russa que diz que o petróleo se forma continuamente. Devido à alta pressão das placas, os alcanos se misturam e formam um óleo combustível. E se não bastasse isso, a biotecnologia. O ano passado, uma empresa americana, ela patenteou uma Escherichia coli. Vocês sabem o que é Escherichia coli? É aquele bichinho que está matando um monte de alemão lá na Europa. Escherichia coli foi modificada com genes de cianobactéria, algas azuis e verdes. A Escherichia coli modificada